Fala, povo de Deus! Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu trabalho. Estou aqui para mais um devocional de como servir a Deus, servindo a Deus no trabalho, né? Sobre isso que a gente tem falado aqui nesse devocional. E hoje eu quero falar sobre algo do Joel. Deus abençoe sua vida. E hoje nós vamos estar falando sobre... Deixa eu mandar esse link aqui para algumas pessoas. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Você nunca alcançará as bênçãos de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre isso. Você acredita nisso ou não? Que você nunca alcançará as bênçãos de Deus? Será que isso é verdade? Hã? O que vocês acham? Vocês acham que é verdade isso ou não? Que você nunca alcançará as bênçãos de Deus? É forte, hein? Mas hoje eu vou falar para você de algo que aconteceu comigo, sobre essa questão de tentar buscar as bênçãos de Deus, de tentar alcançar essas bênçãos. E eu posso te dizer que é impossível você alcançar as bênçãos de Deus. Ô, louco, como assim? É impossível? É impossível. E eu quero que você já abra comigo aí no livro de Deuteronômio, que eu vou estar abrindo aqui também. Livro de Deuteronômio 28. E aí você vai concordar comigo. Deuteronômio 28. Nesse livro você vai ver que não tem como você alcançar as bênçãos de Deus. É impossível. Pode acreditar nisso. Deuteronômio 28, no capítulo 1 mesmo. Olha o que diz aqui. Eu não estou conseguindo enviar. Vou enviar para algumas pessoas aqui. Vamos lá para a nossa meditação aí? Deuteronômio 28, no capítulo 1. Diz assim, ó. Se vocês obedecem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, ou te alcançará, se vocês obedecerem ao Senhor,
o seu Deus. E aí começa as bênçãos falando, ó, você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo, será abençoado onde você estiver, os seus celeiros, os seus bezerros. E aí vai falando sobre várias coisas que você vai ser abençoado. Cíntia, seja bem-vindo, bom te vê-la aqui. Amanhã nos veremos pessoalmente, né? Nós estamos meditando aqui no livro de Deuteronômio 28, no capítulo 1. E nós estamos falando que as bênçãos do Senhor não vão vir sobre a tua vida, ou melhor, você não vai alcançar as bênçãos de Deus. Você não vai alcançar as bênçãos de Deus. Presta bem atenção nisso, porque eu me perdi nisso durante muitos anos da minha vida. Eu fiquei perdido nisso, me esforçando tanto para poder encontrar a bênção de Deus, a paz. Fiquei muitos anos buscando a bênção de Deus, tentar encontrar a bênção de Deus, alcançar essa bênção, né? Alcançar o sucesso. Tem uma história, em 2000, acho que não me engano, acho que foi em 2014. Em 2014 estava pastoreando meu povo lindo lá de São Paulo, lá em Arujá, na grande São Paulo. Né? Para aqueles que não só me veem virtualmente aqui, nós estamos aqui no interior de São Paulo, Pitangueiras, né? Cidade linda. E eu fui pastorear São Paulo durante um tempo. Fui para lá para cuidar de um povo, para amar um povo. E durante esse tempo foi um tempo muito abençoado, mas foi um tempo de muitas aflições. Passei por muitos desafios, passamos. O meu filho Júnior nasceu lá, no meio de um cenário muito tenso, talvez um dos mais tensos que eu já vivi. Mas ali eu estava me dedicando para o Senhor, estava me esforçando, fazer a obra do Senhor, crescendo. Ainda não tinha esse entendimento de servir a Deus no trabalho, de que era possível servir a Deus no trabalho. Eu ainda tinha esse entendimento de que a gente só servia a Deus na igreja, né? De estar ali só servindo, tudo. E foi daí quando começou esse combate meu aí, como Jacó com o anjo, né? E como no começo tudo deu muito bem, foi tudo muito certo, mas depois de um tempo as coisas começaram a apertar. E quando eu cheguei lá, mais ou menos uns meses depois que eu cheguei em São Paulo, eu recebi uma ligação de um grande empresário aqui da região do interior, com uma proposta de trabalho. E eu nem titubeei, se eu vou ser sincero, não falei nem em questão de orar, nem nada, não cheguei a orar nem nada assim para poder saber se era de Deus ou não, porque eu estava começando um novo projeto, né? Para mim não tinha como ser de Deus, né? Falei, o que Deus tem para mim é aqui, Deus me mandou para cá. Tive confirmação com o meu pastor, com meu pai, que também é pastor, com a minha mãe, uma mulher de oração. Deus falou comigo, falou com a minha esposa. Então assim, nós tínhamos convicção que Deus mandou a gente para lá. Só que eu recebi essa ligação e ainda a situação ainda não estava tão difícil. E ele me fez uma proposta de trabalho, onde eu não... Foi tão interessante que eu já falei para ele que agradecia, porque fazia muito tempo que ele não me via, e ter lembrado de mim. É um empresário grande, né, aqui do interior aqui. E eu fiquei muito surpreso até dele lembrar de mim, lembrar do meu celular, conseguir meu celular, ligar para mim lá em São Paulo. Ele achou que eu estava aqui no interior ainda. E aquilo me trouxe muita surpresa, né? E quando isso aconteceu, eu decidi agradecer ele e tudo, e não dei mais atenção para isso. E passou-se mais ou menos um ano depois dessa ligação. Aí as coisas já estavam bem punk, bem difícil lá. Só que eu não cogitava voltar para cá, porque eu acreditava realmente que Deus tinha me mandado para lá, e se Deus mandou para lá, eu tinha que aguentar toda a situação lá, tinha que ficar lá e tal. E quando a gente não quer fazer uma coisa, irmãos, é complicado, né? A gente não coloca nem aquilo em oração, porque é uma coisa que é fora de cogitação. Assim como não cogitei vir para trabalhar aqui, porque já estava trabalhando lá na obra, né? Só que eu estava trabalhando 100% aí na obra do Senhor, como a gente diz, né?
E era assim, eu pensava dessa forma, que eu falei assim, ó, eu queria trabalhar, se Deus me chamou para trabalhar tempo integral, que a gente fala, né? Tempo integral na obra, como que eu vou sair de lá agora para vir trabalhar aqui? Eu falei, não faz sentido não, você não é de Deus não. Eu nem fiquei com aquilo na cabeça, claro, né? E olha pra você ver como que é, né? Minha esposa, depois conversando com ela, falou assim, amor, mas quanto que era? Quanto que era que ele ia te pagar lá para você trabalhar lá? Ela falou, amor, sabe que eu nem perguntei? Eu não perguntei porque pra mim não era o que eu queria, então pra que eu ia perguntar? Né? Se não era o que eu queria, não tinha por que eu perguntar. Né? E é interessante porque assim, quando isso aconteceu assim, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, amor, uma pergunta pra ele. Eu peguei e mandei um zap. Né? Eu falei assim, meu irmão, só por desencargo, né? Quanto que era mais ou menos aí o valor? Eu perguntei pra ele, na época, assim, naquela época, pra mim, já era quase 2 vezes mais do que eu ganhava lá. E em São Paulo, assim, pra quem não sabe, em São Paulo o custo de vida é muito maior do que aqui no interior, né? Porque lá você não tem muitos lugares, você não vai em lugar nenhum de pé mais, não é que nem aqui, né? A gente vai de pé e tal, qualquer lugar tá ali, tudo tá ali, né? No interior não é assim, no interior você, né? No interior não é, tudo é ali, né? E foi interessante porque assim, aquilo ali, a hora que ele falou o valor, que ali me deu uma balançada, sabe? Falei, rapaz, bom, mas Deus sabe todas as coisas, né? Falei, Deus me deu o coração de pastor, me deu o coração de mercenário, eu vou. E ali seguiu a vida. Mas aquilo ficou ali no cantinho ali do coração, ali ficou ali. Passou o tempo. Nisso que passou um tempo, eu fui passando, os tempos foi ficando foi apertando, até um dia que eu estava muito, mas muito agoniado. Eu estava numa situação tão difícil, sabe, com carta de despejo, situação assim com 2 filhos pequenos, passando por um apuro bem, e muitos não têm nem noção disso, né? Muitos não têm nem noção. Porque a gente só vai mostrar, né, só as coisas boas, né? Ninguém quer mostrar as mazelas, né? E eu ali relutante mesmo ali sobre essa questão, orando, buscando para Deus. E teve um dia, nesse momento de angústia, Deus pegou e falou para mim assim, ele só me fez eu lembrar daquela situação. E aí eu parei de orar, falei, amor, eu estava orando aqui, falei para minha esposa, amor, eu estava orando aqui, e veio fulano no meu coração. Aí ela falou assim, mas faz tempo que eu estou falando, você liga para ele, que tal. Mas será que é de Deus isso? Mas é interessante, querido, eu quero que você entenda isso, que quando a gente não quer ir, a gente não coloca nem isso em oração, porque quando a gente não quer, né? Você está ali, está tão convicto, seja por marca, seja por dor, seja porque você está bloqueado, seja machucado, independente, né? Mas naquele momento eu estava assim, numa situação que eu tinha que pensar nos meus filhos, porque servir a Deus foi uma decisão que eu tomei, minha esposa tomou, mas meus filhos não tomou essa decisão. E eu vi muitos filhos de pessoas aí que se dedicaram para a obra do Senhor e os filhos se perderem. Né? Eu falei assim, Senhor, eu não quero isso para minha vida não, eu quero que meus filhos tenham as oportunidades deles, mas eu quero deixar, lógico, um ensinamento, né? Mas eu não quero que meus filhos se percam por causa de uma escolha que eu e minha esposa fizemos. Então eu coloquei aquilo em oração e eu falei assim, eu vou entrar em contato com eles. Se for de Deus, amor, amém. Se não for também, eu entrei em contato com eles. Eu não vou acabar esse testemunho aqui, que todo testemunho é grande, né, irmão? Você sabe disso. Mas quem sabe amanhã a gente vai continuando. Mas eu quero só deixar a dica aqui do por que você não alcança as bênçãos de Deus. Quero resumir aqui. Enfim, naquela conversa vai e vem, eu liguei para ele pegou e falou assim, Edvaldo, eu já não tenho mais aquele serviço, mas eu tenho alguns amigos aqui, eu vou ligar para eles e ver se eles têm algum trabalho para ti e tal. Quando eu liguei o telefone, eu confesso que eu estava totalmente desiludido. Eu falei, você acha que um cara da patente desse cara, né, empresário grande, você acha que ele vai ficar perdendo tempo para buscar, para atrás de serviço para mim, ligar para amigo dele para arrumar serviço para mim? Eu falei, imagina. Eu já na hora desacreditei. Para minha surpresa, deu 2 dias, me ligou.
Ele me ligou e falou assim, Edvaldo, eu tava pensando aqui, cara, e eu acabei nem falando, comentando com ninguém não, mas eu acredito, eu tô com uma situação aqui na minha empresa, que aquele serviço que eu te propus, eu não tenho ele mais não, mas eu tenho outro. E eu tô com um desafio muito grande aqui na minha logística, assim, assim, assim. E se você quiser, cara, se você topar, eu queria que você viesse. Eu acredito que você pode me ajudar aqui, nisso aí. Eu falei, não, cara, eu topo. Não, mas calma, não é assim, não é aquele serviço, é outro tipo de serviço, não é aquele valor, né? Não tem como te pagar aquilo. Não, eu topo. Do jeito que eu tava, irmão, eu não queria negociar. Eu falei, não, cara, vamos logo, porque do jeito que tá aqui, né? A única coisa que eu lembrei para ele que eu fiquei agoniado é porque eu falei duas coisas. Eu falei, primeiro, eu tenho que ser sincero com você, né? Eu falei, primeiro, eu não tenho condições de estar indo aí. Fazia um ano que eu não vinha pro interior. Minha mãe não tinha conhecido meu filho ainda, ia para 7 meses, 8 meses. Porque eu não tinha dinheiro para vir. Eu estava lá, não tinha condições de voltar. Eu não tenho condições de voltar, de ir para aí. E também não tenho condições de mudar agora, porque só a mudança de lá para cá era R$2.000, né, na época. E isso já era 2006. Quando ele me ligou, era o final de 2014, no meio de 2015, se eu não me engano. E isso passou um ano e pouquinho. Então eu sei que essa ligação aí foi por volta de 2006. Ele falou assim, não, cara, fica tranquilo, faz o seguinte, antes da gente fechar, eu vou te mandar o dinheiro, você vem pra cá, conhece a fábrica, conhece tudo, a logística aqui, e vê se você vai querer. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo. Eu quero trabalhar aí, as únicas coisas que me... Eu falei, não, escuta o que eu tô te falando. Eu vou te mandar o dinheiro, você vem pra cá, conhece o lugar, tudo. Né? Aí eu falei pra ele que eu tinha que mudar pra aí e tal. Aí eu perguntei pra ele, falou assim, mas você quer que eu mude Pitangueira? Você quer que eu mude mais próximo? Não, sabe, tem que morar aqui em Sertãozinho. Eu falei, não, beleza. Tem que arrumar uma casa, você tem pressa? Ele falou, não tenho pressa, mas tem uma necessidade. Eu falei, então tá bom. Nossa, aquilo ali, pra mim, assim, eu falei, meu Deus. Né? Mas não entendendo, ao mesmo tempo que eu estava aliviado, eu também não estava entendendo, porque eu falei, cara, eu estava na obra, na frente da obra, trabalhando, dedicando, Deus, né? Agora Deus está me tirando da frente do trabalho, e fui para lá, eu tinha que deixar um povo lá. É uma mistura, sabe, de sentimento. É muito difícil até de explicar isso para vocês, mas eu quero que vocês entendam, não vou chegar aqui. E aí eu peguei e falei para ele assim, falou, tá bom, então, eu vou me organizar aqui e te dou um toque, assim que for possível, tá bom? Eu tenho que avisar o pessoal daqui, vai acontecer, né? Enfim, resumindo, para não esticar muito com vocês, eu falei nessa conversa da mudança. Ele falou assim, não, cara, para mudar tranquilo. Você só me avisar o dia que você quer mudar, eu tenho um caminhão que vai aí, entrega no Savem Água aí, toda semana. Quase todos os dias eles estão aí. Dia sim, dia não, eles estão aí. Mudar de menos. Só que você falar que é hoje ou amanhã, o caminhão entrega aí na loja aí, passa na tua casa, pega a tua mudança, pega tudo e traz embora. Eu falei, rapaz, deu um sofrimento rapidinho, assim, as coisas se desenrolou e tal. E naquela época, você não tem noção, eu não fazia de tudo, você imagina. Graças a Deus, eu tenho de tudo. E naquela época, eu estava procurando ser de chá, eu vou sair da caminhão, não tem problema. Mas eu vou ficar aqui, Deus me mandou pra cá, e eu estava, sabe, fixo na cabeça de ficar lá. Mas aí quando eu vi que não tinha jeito, eu tinha que soltar aquilo, né? Porque senão eu estava prejudicando muita gente. E a gente já estava cultuando em casa, porque já não tinha uma condições de pagar o aluguel. Foi uma situação bem constrangedora até. Mas hoje eu tenho muito orgulho de falar, porque eu sei o porquê e o motivo de tudo isso hoje. Né? E esse é o motivo de estar aqui, fazendo esse projeto, servir a Deus no trabalho, para poder ajudar pessoas que um dia tiveram a mentalidade como eu estava naquele dia, de achar que servir a Deus é só servir a Deus na igreja. E não é. Tá? Não é. Eu posso garantir isso. Que Deus precisa do seu servo em todos os lugares. Deus precisa do seu servo numa usina, Deus precisa do seu servo na padaria, Deus precisa do seu servo na comunidade, Deus precisa do seu servo espalhado por canto, porque essa foi a vontade de Deus dele começo. Você vai ver lá em Gênesis 11, você vai ver a vontade dos homens era construir uma torre para eles não serem esparramados, para eles ficarem ali só entre eles, ali naquela panelinha.
Mas Deus falou assim que não era isso que Deus tinha. Deus nem criou lá e frustrou a linguagem deles. Ele fez eles falar. A vontade de Deus é levar a palavra para todos os cantos, para todos os lugares. Para algumas pessoas, sim, Deus tem legal servir e tem legal dentro da igreja, né? Como pastor, como diácono, como levita, né? Um adorador depende de cada língua, congregação. Mas acredito que Deus tem. Mas não é para todo mundo isso. Não é para todo mundo. Mas se você entender que Deus ele quer nos capacitar como servo de Deus para que a gente possa levar a mensagem demonstrando como Deus é bom. Fala, meu amigo Everton, como é que você está, meu amigo? Sabe, de você levar os dons e os talentos, você entender que Deus quer ficar para você. Deus quer fazer como você me fez com Jesus, de abrir o céu, olhar para baixo e assim, eis aí minha filha amada, eis aí meu filho amado, eis aí vivi para me agradar, vivi para fazer minha vontade. E isso não é só na questão da igreja, tem muita coisa para falar. Muito pelo contrário, tem muitas coisas ouvidas. Eu tenho mais caro, hoje eu tenho. E se você está aqui comigo hoje ouvindo essa mensagem, eu tenho convicção dessa mensagem para você. Eu tenho convicção. Porque eu tenho certeza que o seu tempo é caro, assim como eu, o meu tempo também é caro. É a moeda mais cara que tem, porque não tem preço. Muitas vezes eu falei que tem para dinheiro, mas dinheiro é muito pouco. Tempo não é dinheiro. Nosso tempo é muito mais que dinheiro, o tempo é vida. A moeda mais cara. Porque o tempo, o dinheiro você perde, você ganha outro, o tempo não. O tempo que você perdeu já foi embora. O tempo que você está gastando aqui, você não adianta, você não vai usar de outra forma mais. Você já usou aqui. Entende? E você está usando aqui porque você acredita que isso é importante para a tua vida. Você acredita que isso é importante para a tua família, para a tua casa. Porque se você tiver entendimento, e é isso que eu quero compartilhar com você, o entendimento que eu tive lá atrás, de estar trabalhando na frente da obra, e naquele momento não é que Deus tinha para. Era o que Deus tinha. Acabou o momento. Hoje eu entendo. Assim como Noé, teve um dia que Deus chamou ele para entrar na arca porque viria um dilúvio. E Deus colocou Noé na arca. Chegou um momento que o dilúvio acabou e Noé teve que sair para fora. Assim como Abraão, que Deus não pediu Isaac para ele, no momento que ele ia crucificar, Deus falou: Abraão, não precisa matar mais um menino. Hoje eu sei que você me ama. Hoje eu sei que eu sou prioridade para ti. Então tem a primeira voz e tem a segunda voz. E se a gente não entender isso, muitas vezes eu vejo pessoas que servem a Deus, que são pessoas que amam a Deus de coração, talvez não são religiosos, que vão na igreja com tanta frequência, mas são pessoas de coração cujo desejo queima por Deus, por conhecer a Deus. Mata porque quer rotular a pessoa que não é. Então deixe de rotular. Vai ser em Deus, conheça mais a palavra de Deus, você vai conhecer a Deus, e conforme você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Deus. E muitas vezes isso não vai agradar muitas pessoas. Se você viver para agradar as pessoas, de um modo geral, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Mas se você viver para agradar a Deus, no momento você vai se frustrar, mas depois você vai ver que vale a pena. E assim como eu, que naquela época não entendia muito bem, e olha para você ver, quando eu vim de São Paulo para cá, tudo isso aconteceu assim rápido, eu vim, e quando eu vim para cá, eu cheguei, me alojei em Sertãozinho, foi a cidade que eu vim, em menos de 3 meses eu estava num carro. Eu não sei para uns isso é grande, mas se é a realização de um sonho que Deus sabe uma coisa que eu aprendi. Muitas vezes as pessoas valorizam por aquilo que você tem. Porque quando a gente está vivendo numa situação difícil, todo mundo passa por altos e baixos, as pessoas te olham e conversam com você de uma forma. Mas quando Deus te exalta, quando Deus te abençoa, a forma que Deus te abençoa é impressionante em todos os lugares, até mesmo na igreja. A forma que as pessoas te cumprimentam, quando você chega de um carro zero, ou quando você chega de bicicleta, quando você chega de pé, ou de moto, ou com um carro mais antigo, é diferente. É impressionante, é diferente. Mas
faz parte, sempre terão pessoas que vão se tratar assim. Essa live vai ficar um pouquinho maior do que costumeiramente a gente faz aqui, que são lives de 15, 20 minutos. Mas eu sinto que Deus quer abençoar a tua vida. Eu sinto que isso pode mudar a tua forma de entender as coisas, de ver as coisas. E é por isso que nesse versículo aqui da qual nós lemos, você vai ver ele falando assim, Deuteronômio 28:1. Ele falou assim: se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, em tudo ao Senhor. Naquela época, eu lembro que eu falei para Deus assim: Deus, como que eu vou sair daqui de São Paulo, da frente do trabalho, e vou só me tirar daqui de servir o Senhor para ir lá, para trabalhar? Eu não entendi essa questão de servir Deus no trabalho, a minha fica fechada. E eu falei isso para Deus, e Deus ficou quieto, simplesmente ficou quieto. E hoje eu entendo, se eu obedecer, naquela época, quando eu fiz isso, Deus falou assim: ó, você. Porque para mim é um sentimento de fracasso, entende? Que eu fui para lá, eu queria que eles crescer, eu queria ver as coisas acontecer. E durante um tempo isso foi real, e depois começou a não dar mais da mesma forma. E eu comecei a entender, então, que Deus falou assim para mim naquela época, depois que eu parei de lutar contra, sabe? Os aguilhões. Deus falou assim: você não está desistindo, você está obedecendo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã e o que eu tenho para você amanhã. Eu tenho os pensamentos que tenho para você. É Deus só que sabe que você está pedindo algo que eu sei que Deus, e Deus já está ouvindo, Ele ouviu isso. Só que o problema é que você quer entender a forma como Ele vai trabalhar na sua vida. Não é assim que funciona. Deus até coloca os sonhos dele dentro do coração para você achar que esse sonho é seu, e não é. Esse sonho é um sonho de Deus. Mas o que você não entende é que as coisas não vão acontecer do jeito que você quer. E nem no tempo que você quer. Deus vai conhecer, tudo vai acontecer no tempo de Deus. No tempo de Deus. Quando você começar a obedecer a Deus. Por isso aqui no Deuteronômio 28:1 fala assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente, olha aqui, cumprirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhe ordeno. Por isso que a gente tem que estar sempre em contato com a palavra de Deus. Aí ele continua falando: o Senhor, o seu Deus, Ele te colocará acima de todas as nações da terra, ou acima de todas as coisas. E todas essas bênçãos virão e te alcançará. Por isso que o tema dessa live aqui é que você não vai alcançar a bênção de Deus. Desista disso. Você não vai alcançar a bênção de Deus. Sabe por quê? Porque as bênçãos do Senhor é que nos alcançam. Naquele dia, mal sabia eu que eu estava pregando durante todos aqueles anos. Que eu estava plantando durante todos aqueles anos no Senhor. E chegou o tempo, naquele momento, eu entendi que aquele momento era o momento em que iria se cumprir aquilo que eu queria para a minha vida. Eu queria viver para fazer a vontade de Deus, mas eu não queria depender da igreja para isso financeiramente. Né? Foi algo assim que eu lembrei na hora. Depois de 3 meses eu andando no carro novo, eu lembro, eu pedi para o dono da empresa, eu queria ir para a praia com o carro, e ele me autorizou. E eu lembro quando eu fui com meus filhos, com minha esposa, e a gente descendo a serra, eu enchi o olho d'água e falei, quanto tempo? Falei, amor, você tem noção que há 3 meses atrás nós estávamos passando uma luta que nós não tínhamos mais o que comer, o pessoal da igreja revezava para levar leite para minha filha, meus filhos, né? E hoje, olha a vida que nós estamos vivendo, nós temos tudo. O carro tudo bancado pela empresa, gasolina, pedágios. Eu falei, cara, que coisa fora do normal para mim. E eu entendi esse versículo. As bênçãos do Senhor vão te alcançar. Quando você se dedicar às coisas de Deus, quando o teu coração estiver ali disposto a obedecer ao Senhor, você vai ver que as bênçãos de Deus vão te alcançar. E essa é a oração que eu quero fazer para você. Essa é a reflexão que eu quero que você tenha. Essa é a palavra de Deus para você no dia de hoje. Essas bênçãos vão vir, vão te alcançar. Nós somos um ser de muito pecado, irmãos. Nós temos muitas falhas diante de Deus. Mas Deus conhece nosso coração. Ele sabe que por mais erro que nós cometemos, se tiver no teu coração o desejo e a vontade de fazer a vontade de Deus e exaltar o nome do Senhor, acima de tudo, de conhecê-lo profundamente, eu tenho certeza que Deus
vai te abençoar no teu trabalho. E assim como diz aqui, quando você começar a fazer isso, essas bênçãos vão te alcançar. E você vai ser bendito na cidade, bendito no campo, bendito vai ser o fruto de tudo aquilo que você plantar. Essas bênçãos virão abundantemente. Para que você será abençoado na cidade. Verso 3, você será abençoado na cidade, será abençoado no campo. Seus filhos, os filhos dos seus ventres serão abençoados. Você também colherá da terra e dos bezerros, dos cordeiros, dos rebanhos. Irmão, se for ler esse versículo 28 inteiro depois, ele vai falar sobre as bênçãos que vai vir sobre aqueles que decidiram honrar o Senhor. Então todo esforço que você tem que ter hoje é de obedecer ao Senhor. E o resto, você pode ter certeza que vai te alcançar. Vou fazer uma oração para você agora. Feche seus olhos aí. Senhor, meus Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa vida que está me ouvindo nesse momento. Deus, que não seja mais a minha voz, que não foi a minha voz, não foi o de volta que ministrou, mas o Senhor, ao coração do teu filho e da tua filha nesse momento. Eu peço, Senhor, como aquele dia que eu não entendi o que o Senhor estava fazendo, que os meus olhos estavam fechados para tudo aquilo que o Senhor tinha para mim e que era chegado um tempo de cumprimento. Que assim, essa palavra, Deus, possa encontrar corações que também estão passando por um momento da qual eles estão perdidos, talvez, ou sem entender tudo que está acontecendo, ou porquê. Mas que hoje a escama pode cair, possa cair dos seus olhos, dos seus ouvidos, possa estar sendo estampado. E eles possam ouvir da tua voz nessa noite, nesse momento. E eu declaro, Senhor, no nome de Jesus, assim como as bênçãos do Senhor naquele dia me alcançou, eu te peço também que essas bênçãos também venham alcançar a vida daqueles que me ouvem. Que eles possam se fortalecer no Senhor para obedecer, se esforçar para obedecer ao Senhor e saber que o Senhor é fiel para poder, ó Deus, fazer a pena, não esforço nenhum ser em vão, porque serve o Senhor muito bem. Eu abençoo essa vida como eu declaro a bênção do Senhor vindo e alcançando a sua casa, a sua família, os seus projetos, o seu trabalho. E que você será bendito na cidade, no campo, em todos os lugares onde você colocar a mão, Deus vai estar contigo e vai te abençoar. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós criamos um clube de desenvolvimento à luz da Bíblia para poder ter pessoas como você aqui nesse nosso clube. Eu tinha vários produtos digitais, eu decidi fazer um só. Tinha produto, um deles era R$800, R$799. E eu decidi fazer tudo isso, juntar tudo e fazer um só. E colocar tudo isso lá no nosso clube de desenvolvimento à luz da Bíblia. E é um lugar onde o foco ali é desenvolver você como pessoa, desenvolver sua mentalidade, sua visão, desenvolver você para servir ao Senhor, principalmente no trabalho, para que você possa ter cada dia mais orgulho com você. Mesmo nós sendo tão falhos, assim, eu sei que Deus nos ama, mas eu quero que nós tenhamos total coração de Deus, eu creio naquilo que a gente faz, em como servir a Deus, em como se relacionar com Deus. E esse clube é para isso, para a gente se unir e fazer ali um grande mastermind, uma mente mestra de um povo que adora o Senhor. E eu coloquei um preço simbólico. Eu falo simbólico porque eu não vou falar nem se é um custo, que é de R$29 apenas. Para você fazer parte, R$29. Não tem fidelidade, você paga R$29. Mês que vem você achar que não valeu a pena, de volta não gostei, não quero. Não precisa renovar, só cancelar a sua assinatura e está tudo certo. A amizade continua, tá bom? Mas eu te oriento fortemente. Assina o nosso clube. Tudo aquilo que é de material, eu vou estar colocando lá por R$29,90 mensais no momento, tá? No momento que eu estou falando aqui, esse é o valor dele. Então, até as pessoas que eu atendo bastante pessoas em mentoria, como psicanalista também, como terapeuta, essas pessoas já têm individual, aí já os preços, tudo isso vai ser feito para as pessoas que já estão no nosso clube de desenvolvimento. Então até as pessoas que eu atendo, eu oriento a ser assinante do clube. Por quê? Porque lá tem, no momento, já tem mais de 5 cursos lá. Tem curso de autoconhecimento. Só de autoconhecimento lá, se eu não me engano, eu acho que tem 4 ou 5 módulos de autoconhecimento para você se autoconhecer.
fora isso, ainda você pode fazer uma análise, né? Que aí é pessoal, individual também comigo, aí é outro valor, mas lá dentro do grupo você vai ter acesso, né? Então, o início de tudo que eu faço aqui é lá no Clube de Desenvolvimento, né? Para você se desenvolver e se capacitar para estar pronto para essas bênçãos chegar até você e você usufruir da melhor forma. Então, se você quer fazer parte, vai lá no link da bio aqui. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui no nosso Instagram, é só você ir lá no link da bio, clica lá no Clube Desenvolvimento à Luz da Bíblia, faz lá seu pagamento, já vai para a tua e-mail, já login, senha, tudo certinho, já tem acesso lá. E aí você já vem para o nosso grupo do WhatsApp aqui para fazer suas perguntas, conforme você vai estudando lá e vai ter alguma dúvida. Vamos perder tempo no momento, um valor que eu falo que não posso nem falar com valor, né? Você está só ofertando aí para poder manter esse trabalho ativo, tá? Manter esse trabalho aí sempre ser atuante para abençoar outras vidas, outras pessoas, tá bom? Assim como você e a sua casa. Então, entra no nosso clube de Oriente Fortemente, faça parte desse projeto de Deus e vem tempos promissores. Eu creio nisso. Tá bom? Deus abençoe sua vida, obrigado pelo teu tempo. Tá? E esteja sempre antenado aí. Vamos trazer mais e mais reflexões como essa. Deus abençoe.